Classe social é o termo designado para justificar a ideia de que existem distâncias sociais entre grupos e indivíduos e eles ocupam lugares diferentes na sociedade. Isso gera relações desiguais entre tais grupos, proporcionando relações de dominação entre uma classe e outra. Sendo notado em alguns privilégios na sociedade, como na possibilidade de acesso ao poder político, ao poder econômico, à educação e acesso à cultura. Tais diferenças se mostram também quando são medidas as riquezas de uns e a miséria de outros. A disparidade indica uma forte distância social fortalecida desde a época da Revolução Industrial. E em cada sociedade há uma desigualdade distinta a partir do conjunto de análises econômicas, políticas e sociais características de cada lugar. Compreendendo esse significado, é importante investigar na história como as classes mais e menos privilegiadas entraram em confronto pela luta de seus interesses. Marx foi um dos primeiros pensadores a analisar as classes sociais. A princípio, ele determinou dois grupos, os que detêm os modos de produção, proprietários, e os que trabalham nos modos de produção, proletários, ou seja, os dominantes e os dominados. A industrialização deu origem a essas relações de trabalho, criando uma associação de submissão do trabalhador pobre para com o seu patrão. O pobre ganhava apenas o necessário para sobreviver. Caso ganhasse mais, poderia deixar de trabalhar para os ricos. Por isso que a existência dos pobres é defendida pelos mais ricos, porque os mesmos só estão em tal posição por conta dos pobres. Entretanto, no mundo contemporâneo, houve o surgimento de uma classe intermediária, a classe média, cuja definição ainda é alvo de debates sociológicos devido à sua participação na economia e seu comportamento social distinto das outras duas classes. As desigualdades não se mostram somente no âmbito econômico, mas também no intelectual, sendo que, dadas as condições na época da industrialização, os pobres não tinham direito nem oportunidades de desenvolver o intelecto e a capacidade de criação, por conta da dominação da classe superior. Tal supremacia possibilitou a luta pelos direitos da classe operária, surgindo greves e movimentos sindicais para reverter o cenário desigual. Em algumas situações, obtiveram mudanças positivas, mas ainda assim continuavam submissos ao poder dos ricos. A luta de classes perpassa os fatores políticos e econômicos, mostrando-se presentes na cultura por meio de manifestações artísticas como cinema, literatura e pinturas. Outro exemplo é a propaganda, que tem grande poder de persuasão e é disseminada para o público em geral, mesmo para aqueles que não possuem condições de comprar o produto. Stuart Hall, sociólogo jamaicano, foca muito sobre as mídias de massa em seus estudos culturais, em como ela tem um grande poder de influenciar a imagem que temos em relação a diversas coisas e assuntos. Entre elas estão classe social e pobreza. A mídia é um dos maiores e mais amplos meios de conseguir informações. As tecnologias atuais capacitam cada vez mais a mídia a comunicar seus significados a uma maior variedade e massa de pessoas. A questão do poder nunca pode ser colocada entre parênteses fora da representação. Stuart Hall em Representation in the Media. Carefree Brisa. Sensação de frescor o dia todo, todos os dias. Morning fresh panties all day. Only with Carefree. O dia a dia das mulheres nesses comerciais provavelmente é bem parecido com o cotidiano de uma parte da população feminina quando estão menstruadas. Tentando provar isso, andamos por uma faculdade privada em São Paulo e paramos algumas meninas para perguntar se as mesmas acham os absorventes acessíveis para todas e quais marcas elas mais usam. Nossa pesquisa revela que 54% acha que o absorvente é sim um produto acessível, mas 46% pensa o contrário. Não, o absorvente não é acessível para todos. E percebemos que a maioria das entrevistadas usa a marca mais cara, Always. Depois de realizar as pesquisas em espaço onde as pessoas têm melhores condições sociais, observamos e pesquisamos a vida de mulheres que não têm dinheiro para comprar absorvente. É uma realidade muito diferente da nossa.
Meninas e mulheres que vivem na rua, na favela, com a renda tão baixa que muitas vezes nem sobra o dinheiro para comprar a menor embalagem de absorvente, onde o mais barato chega a R$ 2,99. Entrevistando moradoras de rua, a realidade fica cada vez mais clara. Algumas não sabiam que era um absorvente. Quando sabiam, já relatavam: é muito caro, aqui na rua a gente usa jornal, às vezes uma toalha. É muito triste saber que essas meninas e mulheres todo mês passam pela mesma situação que nós, mas não têm recursos para passar por isso com higiene. Sem falar na vergonha. Há relato de garotas que abandonaram os estudos por terem vergonha de ir às aulas menstruadas, já que não tinham nada para conter a menstruação. O preço do absorvente, sabe? Como ele não é acessível para todo mundo, como não é todo mundo que tem condições de comprar um. Eu queria a sua opinião. Comprar o que, moça? Absorvente. Que é isso? É pra menstruação. Ah, eu não tenho mais disso não. Não, mas quando você tinha necessidade de comprar, você achava uma coisa difícil? Eu não usava naquele dia por aqui, né? Aham. Eu comprava quando eu era nova, mais nova. Uhum. Aí depois eu comecei a vir na rua e não usava, era jornal mesmo.